Meus amados, olha que interessante. Irmãos, voltando para o verso 1, quando eu cheguei à vossa terra, quando eu cheguei a Corinto, quando eu fui falar com vocês, eu fui anunciar o plano de Deus, mas, conforme a gente já viu no versículo 4, não foi com grandes discursos e não foi com muita sabedoria do ponto de vista dos gregos. Já pensamos sobre isso nas semanas anteriores. E ele no verso 2 justifica: eu achei que eu não deveria dar-vos a conhecer nada que não fosse Jesus Cristo. Ninguém além do que o Senhor Jesus Cristo. E sobre a pessoa de Cristo, olhando para o verso 2, está com a Bíblia aberta aí? Sim. Olhando para o verso 2. E sobre Jesus Cristo, eu dei a conhecer sobre um momento muito precioso da vida dele, especial da vida dele, que é o que torna a nossa vida preciosa e especial também, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aí onde no versículo 3 ele fala de algo muito pessoal, tem a ver com o emocional de Paulo. Quando eu fui fazer isso, eu sei o que fui fazer, sabia a minha mensagem, sabia da minha responsabilidade. Mas o verso 3 nos faz pensar. Quando ele diz: eu fui, eu estive em fraqueza, eu estive em fraqueza, eu entrei no vosso meio como um homem sem forças. Depois mais o quê? Depois da fraqueza? Temor. Temor e tremor. Temor e tremor. Eu fui um homem sem forças, cheio de medo, e algumas versões dizem ansiedade. Só que o que é interessante, igreja em Oeiras, ele sentindo tudo isso e passando por tudo isso, não deixou de anunciar o que deveria ser anunciado. Isso tem muito a ver comigo e com você. Porque às vezes nós temos a oportunidade de partilhar o Evangelho com alguém verbalmente, porque na vida nós somos convidados a fazer isso 24 horas, mas verbalmente temos a oportunidade de partilhar o Evangelho com alguém, a gente se sente como o versículo 3, sem força para isso, não é? Sem força para isso, cheio de medo, cheio de medo, porque nós não sabemos das reações, ou temos medo das reações das pessoas. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ser rejeitado para nós é difícil. Basta ver quando alguém vem cumprimentando todo mundo, aí quando chega na sua vez, essa pessoa te ignora. Já passaram por isso ou não? Eu já. É maravilhoso. É maravilhoso. Você ser rejeitado. O contato com você ser rejeitado. Você ser uma pessoa rejeitada. Não olham para você, não falam com você. Mas isso testa a nossa capacidade. E interessante, igreja, isso testa o nosso amor pelas pessoas. Porque se você só ama quando as pessoas te tratam bem, então o Evangelho por completo ainda não dominou teu coração. O desafio é nós tratarmos bem, tratarmos com dignidade, tratarmos com justiça, tratarmos com consideração, mesmo quando não somos tratados. Que faz parte do princípio do Evangelho de Mateus 7,12, dizendo que nós devemos tratar o outro, eu estou colocando o texto dessa forma, da forma como eu gostaria de ser tratado. Então eu dou a atenção que eu gostaria de ter, eu cumprimento da forma como gostaria de ser cumprimentado. O princípio do Evangelho é isso, mas interessante, é eu que entrego, eu não espero me entregar, é eu que entrego. Se eu vou ter resposta ou não, isso é uma outra conversa, mas começa comigo. O que Jesus chama começa com você, é você que dá o pontapé inicial. E como é que eu vou fazer isso, Jesus? Bom, eu vou fazer conforme eu gostaria que fizessem comigo. Esse foi o conselho dele, essa foi a orientação dele. O apóstolo Paulo sabia para que foi chamado, sabia do conteúdo da mensagem, sabia para quem foi chamado a anunciar. Só que interessante, isso não o isentou de sentir-se incomodado, preocupado
temeroso, não só por quem ele iria direcionar, mas também naturalmente pelas reações que poderia ter, porque eu estou indo cheio de medo, eu estou indo com ansiedade, eu estou indo sem forças, mas eu estou indo. Amém. Aleluia? Amém. Eu estou indo. E para nós isso é importante, porque nós somos chamados a fazer e cumprir nossa missão por onde você for passando. Então, por exemplo, você está morando em Oeiras? Bom, então é em Oeiras. Você está em outra cidade? Em outra cidade. Por onde você for indo, agora que você vai para as férias, quem ainda vai, por onde você for indo, é a oportunidade de lançar o quê? Semente do Evangelho. Às vezes, uma conversa com alguém num balcão, num restaurante, na praia, no hotel, seja onde for, uma conversa com alguém. Numa conversa com alguém, pode surgir a oportunidade de você partilhar Jesus verbalmente com essa pessoa. Epa, mas eu estou cheio de medo. Vai com medo. Epa, mas isso me provoca uma ansiedade terrível. Vai com ansiedade. Epa, mas eu não ando tão forte espiritualmente. Vai na tua fraqueza. Não, mas vai, fala, ministra, compartilha. Ah, mas eu não sei teologia. Fala o que você sabe. Ah, mas né, nós com os nossos mas, irmão, irmã, deixa o teu mais de lado, deixa o teu no entanto de lado e chega e compartilha a palavra. E a palavra de Deus é: Deus te ama, Deus é importante, Deus é especial, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha história, deixa eu contar o meu testemunho para você. E se você tiver tempo, dá para chegar e dizer: deixa eu contar o meu testemunho para você. Pode vir perguntas sobre: mas por que salvação? Por que eu preciso de alguém para ser salvo? Pode vir perguntas nesse sentido? Pode. Mas nesse momento é importante você lembrar que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que nós temos, ouvido, aprendido. Por isso que é importante aprender. Sentar para aprender é importante, porque um dia você vai ter que explicar isso a alguém, nem que seja ao seu filho. E explicar a mensagem da salvação a uma criança, a pessoa que é capaz de explicar sobre o plano da salvação para uma criança, ela é capaz de explicar o plano da salvação para qualquer pessoa. Agora, o que é importante? O importante é eu saber que eu não estou para apresentar a sabedoria do mundo. Eu não estou para apresentar a filosofia do mundo. Eu não estou para competir com as pessoas inteligentes, sábias do mundo. Eu estou para apresentar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é revelada numa pessoa. Como é que é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo. Por isso o verso 4. Quando a gente pega essa abordagem inicial, que está dividida no capítulo 2, e quando chega no versículo 4, ele diz: aí a minha mensagem, mesmo com tudo aquilo, mesmo com fraqueza, um homem sem forças, mesmo cheio de medo, cheio de ansiedade, a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus. Por que você fez isso? Resposta no verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de quem? Dos homens, mas no poder de Deus. A gente faz o que faz como igreja no poder de Deus, na eficácia do poder de Deus, anunciando a mensagem de quem? De Deus. Eu não estou para levar a minha mensagem. Aliás, a minha mensagem não é nada legal, mas quando eu levo a mensagem de Deus, eu levo esperança, eu levo justiça, eu levo paz, eu levo alegria, eu levo bondade, porque a mensagem de Deus é a melhor mensagem que alguém pode ouvir. Amém. Por isso que todos os dias nós precisamos de uma palavra que venha de Deus. Ah, mas eu quero ouvir aquele fulano. Ok, ouça. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos ter todos os dias um momento de contato com a palavra do Senhor. Onde você vai para um local onde você pode ficar mais à vontade, e você abre a tua Bíblia, pensa na palavra, deixa a palavra ministrar o teu coração. Por quê? Para que a tua fé não fique apoiada, não fique fundamentada na fé de outrem,
na fé de uma outra pessoa, na afirmação de uma outra pessoa, no fundamento de uma outra pessoa, mas simplesmente em Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra dos outros. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha opinião. Por exemplo, eu posso dar a minha opinião para você, mas a minha opinião, meu irmão, como diz aqui em Portugal, vale o que vale. Quer dizer, que é igual a nada. Mas a palavra de Deus tem muito valor. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a gente passa, a minha opinião passa, a minha opinião muda, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós precisamos da palavra de Deus. Isso que o apóstolo Paulo diz: olha, quando eu fui falar com vocês, apesar do contexto de Corinto, que é o que nós temos pensado nessas últimas semanas, pois é, eu fui, mas fui com aquilo que realmente traz eficiência, com aquilo que realmente muda. Aí a partir do verso 6, vamos caminhar um pouquinho mais. Ele começa a falar da sabedoria, que na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que a gente sempre lê, está a sabedoria entre os perfeitos. Falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, que se matam, que se prejudicam. Verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E nisso tudo, para não ficar muito complicado, ele está falando naturalmente do próprio Senhor Jesus. Hoje eu penso um bocadinho com você sobre a diferença entre a sabedoria humana e sabedoria de Deus. Todos nós gostamos de ouvir pessoas que nos colocam para pensar algo inteligente, algo legal. E em nossos dias tem sido muito comum, porque as pessoas estão vendo surgir, principalmente nas redes sociais, muitos filósofos, muita gente vindo de diversas correntes e trazendo até palavras de profunda reflexão para nós. Alguns desses casos até em uma direta conexão com o Evangelho de Cristo, apesar da palavra do Evangelho não estar sendo citada. Mas a essência, a mensagem, o direcionamento, a ideia, a intenção, parece que está a caminhar par e passo. Só que a palavra de Deus diz que há uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Por que Paulo fala isso? Por causa do seguinte: na cultura grega, a sabedoria era vista como um privilégio da elite, o qual se alcançava com uma investigação, se alcançava com um questionamento. Aí após a conversão dele, conforme a gente aprende, Paulo encontra a sabedoria em Cristo, dizendo: eu encontrei algo melhor. E apesar de nós não termos a certeza que Paulo escreveu aos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ou escritor aos Hebreus, independente de quem seja, trouxe a mesma mensagem aos judeus. Paulo está falando num contexto grego. O escritor aos Hebreus está falando para judeus, mas a linha de pensamento é: a mensagem é melhor, a sabedoria é melhor, o plano é melhor, a proposta é melhor. Apesar de eu conhecer tudo aquilo que os homens pensam e dizem, mas a sabedoria de Deus é superior. Só que tem um outro detalhe nesse versículo que nos faz pensar: sendo superior, ela só é revelada a quem crê. Por isso que tem gente que você pode pregar para ela, compartilhar com ela, dizer para ela, ensinar para ela, como disse Jesus, entregando pérola aos porcos, e a pessoa não pega, não entende, não compreende. E as razões para isso podem ser diversas, mas uma delas é de não crer. A palavra de Deus só produz em nós alguma coisa se nós crermos. É preciso crer. A crença é necessária, a fé é necessária. Você só ouvir, você vai acrescentar teu conhecimento, você vai saber muita coisa, você vai poder analisar muita coisa, ponderar muita coisa, analisar, fazer comparações, legal. Mentalmente falando, intelectualmente falando, excelente, mas não produz nada em você. Para as coisas acontecerem em você, você sentir aquilo te transformando, curando, renovando, restaurando, purificando, te levando para frente, é preciso
crer. Amém. E interessante que conforme você vai crendo, você vai vendo resultado. E inclusive quando o apóstolo Tiago, vamos à Bíblia, capítulo 3, vamos lá, Tiago capítulo 3. Ele expôs muito bem essa diferença entre sabedoria de Deus e sabedoria humana, e acho que é propício a leitura dentro dessa conversa que nós estamos tendo. Tiago capítulo 3, verso 13. Quem pode ler para nós, por favor? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom discernimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Fantástico, obrigado, presbítero Josias. Quem é o sábio? Quem tem entendimento? É uma perguntinha. Quem é o sábio? Quem é que tem entendimento entre nós? Resposta: que o demonstre. Então não é a fala. Então não é o que é dito. É demonstração. E quando entra no campo da demonstração, já não é só teoria de fala. Não é só escrita. Não é só verbal. Tem a ver com aquilo que é factual. É perceptível. É notável. Você aprende vendo. Então o sábio desse texto é aquele que demonstra. E demonstra com o quê? Comportamento. O seu comportamento revela. Bom procedimento. A versão que o presbítero Josias leu diz que o revele Um bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Eu entendi a leitura do discernimento. Há um discernimento que naturalmente interfere no procedimento. Proceder. Procedimento, seu bom procedimento. Aí até complementa. Boas obras, mediante obras praticadas com humildade. Essa humildade provém do quê? Da sabedoria. Estamos entendendo o texto, igreja? Ou o calor está dificultando a gente aí? Está legal? Está de boa? Está em paz? Sim. Veja, a humildade que provém da sabedoria. O texto já revela que o orgulhoso pode ser muita coisa, menos sábio. Menos sábio. Você conhece alguém orgulhoso? Conhece alguém orgulhoso? Veio alguém à mente aí? Veio? Pois é. Você já encontrou gente que faz uma... Ele exalta-se no seu conhecimento, na sua habilidade e tal? Pois é. A palavra de Deus diz, não, está tudo errado. Está tudo errado. Vai haver obras? Vai. Mas essas obras são praticadas com a humildade que tem uma fonte. Ela provém, ela vem, ela procede da sabedoria. Por isso que o versículo 14 continua explicando. Vocês sabem que a Bíblia, em muitos textos, ela é explicativa. Deus quer que a gente entenda a mesma coisa. Por isso que às vezes fica algo repetitivo. O versículo 14 diz, contudo, se vocês abrigam no coração, o que, igreja? Inveja. Qual a qualidade da inveja? Inveja amarga. Porque existe a inveja e existe a inveja amarga. E ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Verso 15, quem pode ler para nós? Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Essa espécie, esse tipo de sabedoria, que tem uma inveja amarga, que tem uma ambição egoísta, não vem do céu. De Deus ela não vem. E ela recebe de cara logo 3 categorizações. Primeiro, ela é terrena. Por ser terrena, não é espiritual. Pertence a quem? Ao diabo. Ao diabo. Verso 16. Quem pode ler para nós? Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. 17.
Quem pode ler o 17? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aleluia, igreja. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Olha para esse texto, que hoje nós não temos o ecrã. Olha para esse texto. Faz uma autoanálise. Olha para esse texto e faz uma autoanálise. Isso existe na sua vida? Isso é realidade na tua vida? A pureza, irmão. A pacificidade, minha irmã. Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa, como diz na versão NVI, compreensiva? É cheia de misericórdia? Há misericórdia em você? Há bons frutos? Bons frutos. Porque frutos todos nós produzimos, mas são bons. São bons. Você é imparcial? Vocês perceberam que o texto fala disso? Imparcial. O que a gente entende por imparcial? Não tem favoritismo. Você é imparcial? Para você, por exemplo, analisar um caso, uma situação, você é imparcial? Ou você já puxa uma é tendencioso? Já puxa para aquilo que você acha que tem que ser? Para o que é? Há uma imparcialidade. Você consegue avaliar de uma maneira imparcial, até que vai se descobrindo verdade, e na verdade você vai ganhando fundamento para uma posição, mas você parte da imparcialidade. A última palavrinha do versículo diz... Qual que está no final da lista? Sincero. O que mais? Sem fingimento. Sem hipocrisia. Esses textos nos desafiam ou não? Amém, igreja? A mim me desafia 100%. A você também? Amém. Sem hipocrisia. Você é uma pessoa que vive sem hipocrisia. Você já conseguiu nesse nível de maturidade espiritual de viver sem hipocrisia? Isso é importante para nós. Mas por que é importante? Porque quando nós alcançamos essa... Voltando lá no 1 Coríntios 2, versículo 6, sabedoria entre os perfeitos, a maturidade que revela essa sabedoria que vem de Deus, seja uma pessoa que é sábia aos olhos de Deus, essas características, conforme diz a própria palavra, vai simplesmente aparecendo. E por que elas vão aparecendo? Porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, como diz o versículo 18. Conforme você vai produzindo essa paz com Deus, isso vai produzindo em você uma paz de forma que vai refletindo nas demais coisas também da sua vida. É natural. Porque Deus, quando age conosco, vai agindo de uma maneira natural. Quando o Espírito Santo vai trabalhando com a gente, é natural. Eu só tenho um dever. O dever do buscar. O dever do querer. Do crer. Agora, se eu me entrego para isso, se eu permito a palavra de Deus ir produzindo em mim, ir transformando-me, eu permito isso. Eu autorizo isso. Eu deixo isso. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Então o Espírito Santo vai produzindo um diferencial na gente, de forma que essa sabedoria que vem do alto, conforme diz o versículo 17, vai acontecendo naturalmente. E nós vamos sentindo o que é nascer de novo. João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos que para ver o reino de Deus, ou ser parte do reino de Deus, é necessário nascer de novo. E o nascer de novo, na explicação do próprio Senhor Nicodemos, está muito claro. Nova criatura, é novo, é novo. Eu preciso estar vivendo, conforme disse o apóstolo Paulo, uma novidade de vida, novo.
conforme nós temos aprendido na igreja. Hoje eu quero ser melhor do que ontem. Amanhã, segunda-feira, eu preciso estar melhor do que hoje. Eu preciso disso. Agora, como é que eu faço isso? Corre para o Senhor, corre para a palavra, corre para a oração, corre para Deus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Porque Deus é capaz de te transformar. Assim como ele é capaz de transformar qualquer outra pessoa que você conheça. Sei que às vezes nós conhecemos alguns e algumas aí que você diz, não, esse. E alguns chegam até o cúmulo de dizer, esse nem Deus. Não, peraí. Né? Nem Deus não. Deus sabe como transformar alguém. Deus sabe como mudar a vida de alguém. Agora, o que ele vai fazer com aquele alguém é um assunto que eu deixo para quem? Para Deus. O que eu estou mesmo preocupado é o que ele está a fazer comigo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Por isso, igreja amada, nesse domingo cheio de calor, qual é a tua fonte de sabedoria? Você busca sabedoria aonde? Diariamente você vai ter com quem para receber sabedoria? Para saber o que pensar, o que fazer, o que decidir, como fazer, você vai ter com quem? Porque somente Deus tem conhecimento pleno e perfeito. Você pode se reunir com uma pessoa fantástica, maravilhosa, excelente na área dela, mas conhecimento pleno e perfeito, só Deus é quem tem. Olha que interessante o que diz Jó. A gente gosta do livro de Jó, mas as preciosidades ensinadas no livro de Jó, por exemplo, são fantásticas. Exemplo, Jó capítulo 28, versículo 23. Veja o que diz isso na sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Jó capítulo 28, versículo 23. Quem encontrou pode ler só a primeira parte. Deus entende o seu caminho. Deus entende Seu caminho. o seu caminho. Se ler mais um pouquinho, fica com. E ele sabe o seu lugar. Melhorou, melhorou? Deus entende o seu caminho, conhece o lugar. Sabe o caminho de quem? Que o texto está dizendo, do contexto? Sabedoria. Deus é quem entende o caminho da sabedoria e sabe o lugar dela. Sempre quando nós queremos informações, nós vamos falar com quem?